Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, o fim de Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes pode estar mais perto e mais próximo do que vocês podem imaginar. Porque quando falávamos da possibilidade e da realidade de Donald Trump invadir a Venezuela e capturar Maduro, muitos diziam que era teoria da conspiração. E nós vimos que isso realmente aconteceu. E nós devemos entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com outros líderes políticos ligados ao narcotráfico. Muita gente ainda não entendeu a gravidade do que a gente está vivendo com essa ação dos Estados Unidos bem pertinho de nós, ali na Venezuela. O que parecia impossível começou a acontecer diante dos nossos olhos. O mundo inteiro está vendo. E isso mudou completamente o jogo. O que aconteceu na Venezuela não é um episódio isolado. E muito menos uma história distante da nossa realidade aqui do Brasil. Quando Donald Trump derruba um líder como Nicolás Maduro, o recado não é só para ele e nem só para a Venezuela, é para todas as lideranças políticas que construíram poder apoiados em alianças erradas, com proteção institucional e relações perigosas com facções criminosas. E quem está no comando do Brasil hoje não pode fingir que isso não se diz a respeito a eles. Lula não governa num vácuo. Alexandre de Moraes não age sozinho dentro de uma bolha intocável. Ambos fazem parte de um sistema que concentrou poder, fechou espaços de crítica e passou a tratar a oposição como inimigos ferrenhos. O que antes era chamado de teoria da conspiração virou fato diante dos olhos do mundo inteiro. E isso muda completamente o peso da conversa. Quando uma potência mostra que está disposta a agir fora do discurso, o aviso é direto. Ninguém está blindado. E é exatamente por isso que o clima em Brasília não é de tranquilidade. Existe nervosismo, existe pânico, existe corrida por informações, existe medo real do que pode vir pela frente. Porque decisões recentes tomadas em Washington têm ligação direta com o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. E não é coincidência, é conexão. Lula e Moraes aparecem nesse cenário todo porque representam os pilares de um modelo de poder que se sustenta no controle, na censura velada e na força institucional. E pelo que muitos dizem, Lula e Moraes estão alicerçados em alianças com facções. Quando esse tipo de estrutura começa a ser questionado de fora para dentro, o castelo treme. Do ponto de vista cristão, tudo isso que Lula e Moraes estão fazendo vai ter consequência igual da Venezuela. A autoridade que se afasta da justiça acaba exposta, cedo ou tarde. E o que nós estamos vendo agora é o início dessa exposição. Goste quem gostar, doa a quem doer. O Alexandre de Moraes virou um nome que impõe medo real em qualquer um. Não é força de expressão. E o que se escuta nos bastidores do crime é que o Xandão tem apelidos pesados que circulam em meio aos criminosos e facções, o chamando de mãe das facções. Algo que por si só já deveria acender todos os alertas. Lula, Flávio Dino e outras figuras centrais do PT e do governo aparecem repetidamente em denúncias, investigações jornalísticas, relatos e conexões que apontam proximidades deles com ambientes dominados pelo tráfico. Recorrentemente eles são associados a esquemas ilegais e interesses que não têm nada a ver com o bem do povo. Isso não é opinião isolada, é um conjunto de fatos, registros e decisões e relações que, quando a gente senta e analisa com calma, formam um quadro assustador. O Brasil hoje vive a sensação de estar nas mãos de gente que usa o poder para se blindar, calar críticas e proteger um sistema que funciona nas sombras. Isso não começou ontem. Vem se desenrolando, vem se desenhando desde 2022, passo a passo. E quando você começa a ligar os pontos, o choque só aumenta. O que foi feito no Brasil desde 2022 não foi simples disputa política, foi um golpe institucional pesado, conduzido de dentro do próprio judiciário, com decisões que ignoram limites, atropelam leis e se sustentam em alianças perigosas e criminosas. As ligações do judiciário e do governo Lula com o narcotráfico, com criminosos e com esse submundo não apareceram do nada. Quando você aprofunda a pesquisa e observa quem protege quem nunca é investigado e quem manda calar, você começa a entender quem está governando o nosso país. E é nesse contexto que entra a decisão de Donald Trump na Venezuela. Não foi só gogó, foi ação, foi ordem militar. E isso muda tudo. Porque se foi possível Donald Trump agir lá na Venezuela, não é delírio imaginar que o Brasil também esteja no radar. E essa possível intervenção militar americana aqui no Brasil já foi discutida, já foi pautada na Casa Branca.
E do ponto de vista cristão, é duro dizer, mas é necessário. Quando um país normaliza o mal no